Meus queridos amigos, amados e irmãos em Cristo Jesus, vosso irmão em Cristo, servo em Cristo, pastor Enio Santos, aqui passando para iniciarmos aqui um estudo da Palavra de Deus com ênfase na escatologia bíblica. Eu quero convidar-lhes a fazer parte deste canal, a se inscrever neste canal, a curtir, a colocar seu comentário. Se tiver alguma dúvida, digitar sua dúvida para que possamos tentar responder essas dúvidas dentro do contexto da escatologia bíblica. E eu quero, meus amados, dizer para vocês que eu já prego, ministro a palavra, ensino a palavra através das igrejas locais e também já ensinava através das minhas redes sociais, principalmente no Facebook. Porém, o Senhor colocou no meu coração de estar iniciando este canal aqui no YouTube para que possamos alcançar mais vidas com o ensino da palavra de Deus. E eu quero, neste momento, iniciar com vocês o estudo da escatologia bíblica e deixando claro que nós somos de viés pentecostal, dispensacionalista, pré-tribulacionista, ok? Mas também eu não gosto de estar me denominando com esses títulos teológicos, pois há certas divergências. E eu quero deixar, meus amados, para vocês, somente nesse primeiro estudo, uma introdução do nosso estudo, da nossa aula de escatologia bíblica, a qual, claro que de forma em síntese, nós vamos falar sobre a escatologia bíblica desde o rapto da igreja até os novos céus e a nova terra. E nesse momento, nesse vídeo introdutório ao nosso assunto, eu quero deixar para vocês uma palavra. Primeiro eu quero falar sobre a terminologia, escatologia. É uma junção de duas palavras gregas, escatos e logia. Escatos, que no grego é últimos, e logia, que no grego é doutrina, estudo. Sendo assim, escatologia, doutrina do fim, doutrina dos últimos dias, doutrina dos últimos acontecimentos. Não existe, meus amados, nenhum sinal prévio necessário para o rapto da igreja, ou mais conhecido como o arrebatamento, nem tampouco para o início da grande tribulação, ou da tribulação, ou do dia do Senhor. Até porque são eventos iminentes, e um evento desencadeia o outro, com o arrebatamento da igreja, com o rapto dos vencedores. Então, iniciar-se-á a tribulação e a grande tribulação. Mas, meus amados, não existe um sinal prévio, pois o rapto da igreja, o arrebatamento, é um evento iminente. Não tem um momento prévio, não tem como você se prevenir para aquele momento. Será no momento em que ninguém imagina, em que ninguém sabe, assim como a morte será iminente, pois ninguém sabe o dia e nem a hora que acontecerá o arrebatamento e, consequentemente,
o dia do Senhor, que se refere não somente à parousia, à vinda do Senhor visível a esta terra, mas se refere a todo o período tribulacional, que são divididos em duas partes. Primeira parte, tribulação. Segunda parte, grande tribulação. Primeira parte, princípio das dores. Segunda parte, intensificação das dores de parto, até que dê à luz a promessa, que é o reino milenar de Cristo. Então esse será a grande tribulação. Não existe sinal prévio para essas coisas, mas existem sinais que nos mostram o porquê estamos no fim e que de fato estamos no fim dos tempos, que está se aproximando todos os cumprimentos das profecias. Eu vou falar sobre alguns sinais, mas antes de falar sobre os sinais que nos mostram que estamos no fim, eu quero falar sobre a importância de estudarmos o assunto da escatologia. Pastor, por que é importante estudarmos a escatologia bíblica? Posso nomear aqui alguns motivos. Por exemplo, de 35% a 40% da Bíblia Sagrada, das Escrituras, se trata de profecias. Ou seja, de 35% a 40% da Bíblia é escatologia. Então é um assunto muito extenso na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. Segundo, porque faz parte das doutrinas elementares da Igreja. Então, é uma das doutrinas mais importantes, conforme o apóstolo Paulo disse na sua carta. Nem todo mundo concorde que foi Paulo, né? É conhecido academicamente como uma epístola de autor anônimo, mas pelo conteúdo da carta podemos sim conjecturar que seja o apóstolo Paulo, e ele diz que a escatologia ou algumas doutrinas da escatologia fazem parte das doutrinas elementares, principais para a igreja. Terceiro, devemos estar aptos para responder a qualquer um acerca da razão da nossa esperança, conforme está escrito. Se um ímpio chegar até você e perguntar qual a razão da sua esperança, você deve estar pronto, apto para responder. Você deve responder aos hereges, por exemplo, às seitas que passam na sua casa e que tentam te confundir. Quando você conhece a escatologia bíblica, você está pronto para responder-lhes. Quarto, se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens, conforme disse o apóstolo Paulo. Então nós devemos estudar a escatologia, porque nós não devemos esperar Cristo somente para essa vida, mas sabendo que existe uma vida após esta vida. Ok? Morreu, acabou? Não. Morreu aí que começou. Depois, porque a mensagem escatológica, ela traz consolo para a igreja. Ela é uma mensagem de consolo, não é uma mensagem de terror, não é uma mensagem de apavoramento, é uma mensagem de consolo, de alegria para a igreja. Depois, porque a mensagem escatológica traz encorajamento para a igreja. Eu ainda escrevi, aliás, isso é cristianismo, porque o amor tira todo medo. Então,
Então, quando nós conhecemos a escatologia, nós não tememos, porque sabemos, como disse Billy Graham, eu já li a última página da Bíblia. Fique tranquilo, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, porque Deus está no controle da história. Então, quando nós conhecemos a escatologia, nós temos coragem para servir a Cristo. Por isso que Paulo disse, quando estava à beira de ser martirizado, decapitado por causa da sua fé, ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, desde agora eu já vejo a coroa da justiça que me está reservada. Não estava com medo, estava confiante, porque sabia que o Senhor tinha uma coroa para ele, uma coroa de justiça reservada. E ele diz: não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Amém, meus irmãos? Então, tratando dos sinais que apontam para o fim dos tempos, em que estamos no fim dos tempos, basta nós darmos uma observada nos contextos em que vivemos. O contexto histórico, por exemplo. Olhe para a história. Olhe para Israel, por exemplo. Uma nação que tinha deixado de existir, volta à existência. A primeira parte da profecia de Ezequiel, capítulo 37, a visão do vale de ossos secos, se cumpre. Uma nação nasce, tem carne, tem ossos, mas ainda não tem vida, porque eles vão receber vida no final da grande tribulação, quando eles se arrependerem de todo o coração, se converterem, clamarem pelo Messias, o Messias voltará e os salvará. Agora, olha o contexto das nações. As nações estão se unindo, buscando um governo unificado. As nações estão se unindo cada vez mais, algumas delas, mas se opondo às outras. Elas falam em paz, mas estão armadas até os dentes para a guerra. As nações possuem hoje bombas atômicas, bombas nucleares, capazes de destruírem países inteiros. E as guerras e os rumores de guerra já estão acontecendo. A Rússia e a Ucrânia, Israel no Oriente Médio, os árabes, os Estados Unidos, muitas guerras, bombas atômicas, bombas nucleares. Outro sinal importantíssimo é o sinal do esfriamento do amor, principalmente entre os cristãos, porque eles têm um verdadeiro amor, mas esse amor está se esfriando. Outro sinal, a reconstrução do templo em Israel. Está tudo preparado para que o templo seja reconstruído. Tudo está preparado para a reconstrução do templo. Pois será o templo a qual o anticristo entrará e se assentará, como se fosse o próprio Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 2. As imoralidades, o homossexualismo, o homem se degradando cada vez mais, homens querendo se tornarem mulheres, mulheres querendo se tornarem homens, pessoas que não têm nem identidade mais. Tudo isso são sinais de que o fim está próximo. Ora,
Deus mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra, com certeza está na hora de Deus mandar fogo sobre essa terra. Tentativas de paz para Israel e o Oriente Médio. Nós sabemos que quem fará um tratamento de paz e trará uma paz temporária sobre Israel será o anticristo, porque Israel clama por paz, anseia por paz. Aquele povo nunca teve paz, eles nunca tiveram paz em toda a história da vida deles. O que mais Israel anseia é por paz. Se você perguntar para qualquer judeu qual o seu sonho, qualquer judeu lhe responderá: meu sonho é ter paz. Mas o único que trará a verdadeira paz para Israel é Jesus Cristo, o príncipe da paz. Mas o anticristo, o falso profeta, ele trará uma falsa paz temporária que durará somente por um pouco de tempo. Isso é representado em Apocalipse capítulo 6 pelo cavalo branco e o que estava montado sobre ele, que trazia um arco. Perceba que ele tem um arco, mas não tem uma flecha, porque a flecha já tinha sido lançada, e a flecha é a falsa religião. E ele tem uma coroa, mas essa coroa não é uma coroa de rei, é Estéfanos, coroa de uma